Olá, pessoal, boa noite. Estamos chegando com mais um bate-bola aqui no Facebook e no YouTube. A apresentação professor Elisandro e Juan Pablo. A partir de agora, vamos falar tudo o que aconteceu nesse meio de semana. Vamos falar de futebol amador, dando destaque para os torneios de penalidades, torneio que é febre aqui na nossa região. A gente vai falar de alguns. Vamos falar também do torneio Sábado de Aleluia, lá na Lagoa do Serrote. A organização do Júnior do Espetinho teve o sorteio no último dia 28, e a gente vai falar quais são os confrontos, quais são os jogos nesse Sábado de Aleluia, grande competição lá na Lagoa do Serrote. Vamos falar de futebol brasileiro, claro, futebol brasileiro destaque para a Copa do Nordeste, onde a gente conheceu nesse meio de semana os finalistas. Tem decisão que já aconteceu em 2014 e ela se repete esse ano. A gente vai falar demais dessa decisão entre Ceará e Esporte Clube do Recife. 2 jogos, já tem data, né, para as finais. Acontece em abril e no início de maio essa grande decisão. Nessa mesma data, a gente vai conhecer também o campeão da Copa do Nordeste. Aliás, da Copa Verde. Copa Verde, a gente tem os finalistas, né? Teve virada lá na Copa Verde. O time que tinha perdido o primeiro jogo acabou virando a decisão. Ou seja, a gente vai falar também das semifinais dos jogos de volta da Copa Verde. Vamos dar destaque também ao futebol europeu, Eurocopa, né? Teve terça-feira os últimos jogos da terceira rodada e a gente vai falar como é que está, né, a classificação de cada grupo. Lembrando que a gente tem 10 grupos, de cada grupo classificam 2 para a fase final da Eurocopa, que acontece na Alemanha no próximo ano. Vamos falar também de Fórmula 1, o Grande Prêmio da Austrália, que acontece nesse final de semana. E o nosso programa acontece sempre às segundas e às sextas-feiras e tem o apoio do canal Ceará Plus 79 e do canal UBC de Futebol. Tá certo? Então a gente abraça os nossos amigos, os nossos seguidores da página do Bate-Bola, os nossos amigos do perfil do Facebook e também os inscritos do canal Ceará Plus 79. Então a gente estamos chegando nessa sexta-feira, 31 de março, último dia do mês de março, já trazendo boa noite e o destaque inicial do Juan Pablo. Boa noite, Juan. Boa noite. E o meu destaque vai para a final da Copa do Nordeste, que já temos garantido. Final da Copa do Nordeste. A gente teve os jogos no meio de semana, os jogos eliminatórios, né? Os jogos tanto das quartas de finais como das semifinais, era apenas um jogo e a gente teve a definição nesse meio de semana, onde consagrou o Ceará Esporte e também a equipe do Esporte Clube do Recife. O jogo do Esporte que quase não terminou, né? O jogo do Esporte teve um probleminha no dia do jogo e esse jogo a gente teve o finalzinho ontem e a gente vai falar muito quando falar de Copa do Nordeste, tá certo? Então a gente abraça os nossos amigos. Quem for chegando aí, quiser fazer o programa juntamente com a gente, é só deixar a mensagem que, na medida do possível, a gente vai tentar ler. Se a internet deixar, né? Muitas vezes a internet acaba não deixando, acaba comprometendo. Alguns amigos da gente tentam participar, deixam as suas mensagens, mas a internet, para surpresa de 0 pessoas, é ruim em todo canto. E aqui no Barro Preto não é diferente. E hoje, me parece que ela está pior do que nos outros dias. Tá certo? Então, mas na medida do possível, a gente vai tentar levar o bate-bola. Tá certo? Então, como eu já falei algumas vezes, o nosso programa ele é muita informação e pouca enrolação. Então, a gente vai direto para as notícias. Vamos falar muito do futebol brasileiro, como já fui falar, do futebol europeu e também do futebol amador. A gente vai começar, lógico, falando de futebol amador, onde acontece no Sábado de Aleluia, o torneio tradicional, Sábado de Aleluia, na Lagoa do Serrote. A organização é do Júnior, meu amigo Júnior, conhecido também como Júnior do Espetinho. Serão 14 equipes que vão se confrontar nesse grande torneio, começando 8 da manhã, o primeiro jogo,
Lembrando que teve o sorteio no programa do Bena, Futebol de Poeira, que acontece às terças, às quintas e às sextas-feiras, e no último dia 28, a gente teve o sorteio, onde ficou estabelecido, Juan, o primeiro jogo, 8 horas da manhã, Amigos do Evandro contra o Real Madrid 4B, o Real Madrid do meu amigo Lourão. O segundo jogo acontece às 8h40, e dois times aqui próximos da gente, Bom Jesus, do Gelson Nascimento, e também o Amigos do DJ. Acho que é Amigos do DJ aqui, é os meninos ali do outro lado, né? O Ismael Carlos, o Wilde, o Gils, são esses meninos que estão levando esse time a jogar lá no torneio do Júnior do Espetinho. Aí, o terceiro jogo acontece às 9h20, o Real Madrid 4A joga contra o PSV, o segundo quadro do PSV da Lagoa do Serrote. Esse jogo acontece às 9h20. Às 10 horas, João, 10 horas, tem o quarto jogo, Cearazinho do Riacho Verde enfrenta o CRB do Pistola. O quinto jogo acontece às 10h40, o Grêmio da Bahia contra o PSV da Lagoa do Serrote. Inclusive, Juan, tinha um amistoso previsto para esse final de semana, o PSV da Lagoa do Serrote ia enfrentar o Bahia. O Bahia ia visitar a equipe, vinha para a Lagoa do Serrote, mas por conta desse sorteio, colocou lado a lado a equipe do Grêmio da Bahia e o PSV da Lagoa do Serrote, os meninos acharam melhor cancelar esse jogo. Então, eles cancelaram, não vai haver esse jogo, porque eles se confrontam uma semana depois, no torneio do Júnior do Espetinho. É o quinto jogo, às 10h40. Às 11h20, Juan, a gente tem o jogo, o Licânia, Juan, esse time aqui, deixa eu ver direitinho aqui, é o Santa Rita City. O Santa Rita City do Mal joga com o Licânia, esse jogo é 11h20. E o sétimo e último confronto acontece às 12 horas, meio-dia. O Cruzeirão da Massa, Cruzeiro do Barro Preto, joga contra o Santos. Ou seja, só na primeira fase são 7 jogos. O último jogo da primeira fase é o jogo do Cruzeirão da Massa com o Santos. Aí classificam 7, João. Eu acho que eles vão fazer sorteio, talvez um passe direto, e os outros 3 têm 3 confrontos. Ou seja, João, serão ao todos 13 jogos para a gente conhecer o grande campeão do torneio lá do Júnior do Espetinho. Tá certo, Luazinho? Então, vai ser... O fato é que vai ser muita bola na rede, vai ser uma manhã e tarde de muito futebol lá na Lagoa do Serrote. No início do programa, vamos dar um abraço para o Josias. O Josias no já está montado curtindo o bate-bola. Ele que é torcedor do Ceará Sporting Clube, está muito contente com a vitória do Ceará, mais uma vez ganhando o seu arquirrival. Também, Juan, quem acompanha o nosso programa na Lagoa do Serrote é o Cristiano. O Cristiano também, que é torcedor do Ceará, também está contente com a vitória do Ceará, né? O Cristiano, que é torcedor do Vozão. Aqui o Josias, aqui mandando um abraço para todos nós, um abraço para o Josias e para toda a família. Não sei se o Josias está aqui no Barro Preto, às vezes ele está aqui na mãe dele, mas pode ser que ele esteja no Já Está Montada. Um abraço para o grande Josias, tá certo, Manzinho? E continuando falando de futebol amador, vamos falar lá bem próximo do Josias. Lá bem próximo do Josias é o torneio, Juan, do Riacho da Montada. Está chegando. Também é sábado de Aleluia. É domingo de Páscoa. Domingo de Páscoa, às 8h30, acontece o grande torneio, o primeiro torneio de pênalti de dupla do casarão Chico Neuro, em Riacho da Montada. A organização é do Francisco Neuro, da Dona Cícera e família. Aí tem também, Juan, o Gol Diferenciado e o Rosineudo do Paredão também estão lá ajudando nesse grande torneio. A inscrição é R$40, Juan, e a premiação é R$800 para o campeão, um troféu. O vice-campeão, R$400, um troféu. O terceiro colocado, R$200 e um troféu. E o quarto colocado, R$100 e um troféu. A organização, como eu falei, repito, é do Francisco Neuro, da Dona Cícera Família. Quem também ajuda na organização é o Douglas e o Josimar. Um abraço para o Douglas, para o Josimar, para o Jacques Silvani, para toda a galera aí do Já Está Montada. Vai ser um torneio sensacional, Juan. Lembrando que tem mais de 50 duplas inscritas, tá certo? Esse torneio que vai haver, Juan, antes, sábado de Aleluia, vai haver um bolão. E o bolão, para quem quiser participar, é apenas R$20 esse bolão. E também vai ter a transmissão, a narração é do Gelson Nascimento. O Gelson Nascimento, não tenho certeza, o Gelson fará o sorteio desse torneio e também
vai fazer a cobertura nas suas páginas nas redes sociais, tá certo? Então, grande evento lá no Riacho da Montada, ou seja, vai ser muita bola na rede. Vem aí, Juan, em outubro, né? Outubro é logo aí, falta muito tempo, mas a turma aí está se organizando. O primeiro torneio de pênalti no Mercadinho Lagoa, isso acontece na Lagoa do Serrote, dia 29 de outubro, e lá a premiação é R$ 4.000. R$ 4.000. Só para o primeiro colocado é R$ 2.000, o segundo colocado R$ 1.000, o terceiro R$ 500, e do quarto ao oitavo R$ 100. Lembrando que lá a inscrição é R$ 100, vai haverá um bingo de um carneiro. A carteirinha é R$ 5. Esse torneio terá a cobertura total, a transmissão da TVFP. Aqui eu mando um abraço para todos os integrantes da TVFP, para o Bena, diretor-geral, para o Fernando Carneiro, grande comentarista, para o Xandão e também para o Gelson Nascimento. Vai ser sensacional. Vou mandar um abraço para o Kleber Carneiro. O Kleber Carneiro é um motorista, irmão. Um abraço para o Kleber, gente boa, também curtindo um bate-bola, a gente agradece. O Kleber, abraço também, acho que no Ingá, para a Aurineide, mais um abraço para a Aurineide, também curtindo um bate-bola, minha amiga Aurineide, lá no Ingá, um abraço para ela. Tá certo, mas então, se a internet deixar, na medida do possível, que a gente vai tocando o bate-bola. Esse torneio da Lagoa do Serrote, também haverá sorteio, aliás, torneio feminino. E na Lagoa do Serrote vem também a primeira Copa Regional Feminina da Lagoa do Serrote. A premiação é de R$ 200. E também, Juan, todos os jogos acontecem na Arena Ferreirão. É R$ 150 a inscrição e R$ 25 para o juiz. Tá certo, Luzinho? Então, futebol amador passado a limpo. Aqui eu mandar mais uma vez um abraço para todos os dirigentes do Cruzeiro do Barro Preto, do Cruzeirão da Massa, que o Cruzeiro está treinando, Juan, justamente para esse grande torneio lá no aliás, lá na Lagoa do Serrote. Mandar um abraço para o Dedé, que é um dos presidentes, o compadre Elvis, toda a galera do Cruzeirão da Massa, Cruzeiro do Barro Preto. Aproveitar, vamos mandar um abraço para o garotinho, para o Matias. O Matias, ele mora no São Maurício. Eu falei São Vicente no programa passado, é São Maurício. Um abraço para ele, que também curte o bate-bola. Agora vou falar de futebol brasileiro, irmão. Futebol brasileiro, a gente conheceu nesse meio de semana os finalistas. Teve Copa do Nordeste, né? Terceiro confronto, Ceará e Fortaleza. E mais uma vez o Ceará se deu bem. O Juan vai atualizar todos os jogos. Aliás, só 2 jogos, né, Juan? A gente, como falou no início, tanto os jogos das quartas de finais como esses jogos das semifinais, era apenas um jogo. E como o mandante, Juan, quem tinha a melhor campanha na primeira fase era o mandante. Então, por isso que o Sport jogou em casa contra a equipe do ABC. E aqui o Clássico Rei, né, o mando de campo era do Fortaleza, mas como os dois são em casa, né, jogam na capital, tanto fazia ser o mando do Ceará como do Fortaleza. O fato é que o jogo era na Arena Castelão. Mandar um abraço em Sobral, o Juan, para o Fabinho é Eloá, e também para Samara, o Fabinho, que está muito contente com a vitória do Vozão, mais uma vitória do Ceará em cima do seu arquival. E esses 2 jogos tiveram histórias muito interessantes, diferentes, mas muito interessantes. Primeiro, o Sport, 1-0 no ABC, já que no caso teve muita chuva lá no estádio do Sport. Na Ilha do Retiro, na Pomponilha. Na Ilha do Retiro. Aí veio um segundo jogo entre aspas, só que já está no segundo tempo, 16 do segundo tempo, e acabou que o Sport conseguiu manter o placar. O pai estava com toda a esperança de que o ABC ia passar, mas acabou que não deu muito certo. A imprensa, de uma forma geral, colocava o Sport como favorito, né, de um lado e o Fortaleza do outro, e eu, como torcedor do Ceará, né, lógico, torcendo pelo Ceará, e estava torcendo também que o ABC pudesse ir para a final, para ser a final, o último jogo será na Arena Castelão, né? Caso o ABC tivesse passado, como o Ceará tem a melhor campanha, o segundo jogo seria na Arena Castelão, mas não aconteceu. O Sport acabou, né? Teve o jogo, aliás, não tinha condição de praticar futebol na Ilha do Retiro. Aí acabou suspendendo o jogo. Aquele jogo não era para ter sido suspenso ainda no primeiro tempo, mas acabou o juiz dando uma segurada, foi até 16 do primeiro tempo, e ontem teve os jogos, aliás, começou 16 no segundo tempo, teve o restante do jogo, mas o Sport acabou segurando 1-0. E o Fortaleza perda de 3-2 para o Ceará, e o que foi mais interessante nesse jogo foi, primeiro, foi um jogaço, né? Ceará e Fortaleza sempre um jogaço, mas o que valeu mais assim foi a entrevista do treinador do Ceará, né? Sim, o Ceará, né, que alguns jogadores, Juan, acabaram pegando uma virose na véspera do jogo, mas foi um grande jogo. O Ceará acabou ganhando o jogo, né, do
Fortaleza. O Fortaleza deu muito trabalho, principalmente no segundo tempo. O Ceará se impôs muito. O Ceará tem conseguido jogar muito bem contra a equipe do Fortaleza e vai ter jogo. Já a gente vai falar do campeonato cearense, tá certo, Olha mano? que campeão não escolhe E adversário. agora com as finais, qual é o dia? No dia 18 de abril, Sport Ceará na Ilha do Retiro, e no dia 2 de março, 2 de maio, De maio. O Juan, Ceará Sport. exatamente, o primeiro jogo, dia 19 de abril, na Arena Castelão, o Ceará recebe o Sport Clube do Recife e o jogo de volta vai ser lá na Ilha do Retiro, no dia 2 de maio. Só uma notinha aqui do Kleber Carneiro, ó, vem aí a primeira Copa Society da Arena Juvenal, Juan, isso no chinelo. A organização é do Kleber e da Kelly. Tá aí, ó, competição Society ali no chinelo. O chinelo não é ali depois de tanto, você não conhece não, mas o papai já andou por ali, conhece direitinho. Até falar para o Kleber, se ele quiser, a gente divulga aí. Quando sair a tabela, é só mandar os jogos para a gente divulga com todo carinho, a gente faz um trabalho de divulgação. Só o meu amigo Kleber mandar para a gente os jogos, assim que decidir, que a gente divulga, com certeza, né, Juan? O maior prazer divulgar a competição só site que vai acontecer ali no chinelo, e a organização é do Kleber e da Kelly, né? Acho que a Kelly é a esposa do Kleber, né, Juan? É. Juan, tinha Copa Verde também, Juan. Copa Verde, o Paysandu tinha vencido de 1-0. Aliás, o Remo tinha vencido 1-0 e o Cuiabá tinha vencido 1-0 o Goiás. E a gente teve os jogos de volta e o Juan vai atualizar. O Goiás 2-0 no Cuiabá e o Remo perdeu de 2-1 pro Paysandu. O Paysandu ganhou nos pênaltis. A do Padrinho apareceu agora. É sim, o Padre Valdemir, que é torcedor do Remo, né? E contava como certo mais uma final para a equipe do Clube do Remo, né? Achava que ia ganhar mais uma vez do Paysandu e não deu certo. O fato é que o Remo perdeu. Aliás, perdeu 2-1, né? E nos pênaltis deu o Paysandu. Quem fez gol lá, Juan? Quem fez gol lá foi o Ricardinho. O gol de pênalti Ricardinho, que é ídolo aqui do Ceará Sporting Clube, e acabou fazendo o gol de pênalti. Isso aí. Kleber, com certeza, vai mandar para a gente a tabela atualizada, vai mandar todos os jogos quando tiver o conselho técnico lá, né, Juan? Vai mandar os jogos, os confrontos, e a gente vai divulgar os confrontos antes das partidas e, lógico, os resultados quando essas partidas acontecerem, do nosso amigo Kleber Carneiro, tá certo, Juanzinho? É sim. E a Copa Verde, Juan, também tem data já de final, mesma data, não é? No dia 19 do 4. Do 4 de abril, Paysandu e Goiás, e no dia 9 de maio, o Goiás e Paysandu. E é praticamente igual à Copa do Nordeste, só muda um dia. Então você pode assistir um dia a Copa do Nordeste e no dia seguinte a Copa Verde. Sim, não, Juan, é só a finalíssima que é dia diferente, né? O primeiro jogo acontece na mesma data. Não é isso, Joãozinho? Não é 18, não, o primeiro jogo. Não, o primeiro jogo do Ceará é 19. É 19. É 19, né? Da Copa do Nordeste é a mesma data, só a finalíssima, que são dias diferentes. A gente agradece a todos os nossos amigos. Aqui é o Bate-Bola, que acontece segunda e sexta-feira, e tem o apoio do canal Ceará Plá 79, do canal UBC de Futebol, o canal do Juan. Lembrando que, mandar, Juan, na Santa Rita, um abraço para o Lucidade. O Lucidade também curte o Bate-Bola, um abraço para ele, para o Eric, para todos de casa. A gente até pede desculpa com os nossos amigos que às vezes mandam mensagem, mas por conta da internet a gente acaba passando batido algumas mensagens. Inclusive, no programa passado teve algumas mensagens, a gente não leu, a gente pede desculpa por conta da internet, mas na medida do possível a gente vai tocando aqui. Inclusive, ainda o futebol brasileiro teve a quinta rodada do Brasileirão Sub-20. Tem o Flamengo como líder do grupo A, o Corinthians é o segundo, o América é o terceiro e o Atlético Mineiro é o quarto. No grupo B, aliás, nesse grupo o Ceará aparece na 7ª colocação. No grupo B, a gente tem o Santos na liderança, o Atlético Paranaense em segundo, o Grêmio em terceiro e o Palmeiras em quarto. Lembrando que classificam 4 equipes de cada grupo para irem para o mata-mata, né? Para a gente saber quem é o grande campeão do Brasileirão Sub-20. Teve rodada completa, o Juan vai atualizar todos os jogos que onde o Ceará
perdeu e o Fortaleza ganhou. América Mineiro 2, Fluminense 0, Corinthians 2, Cuiabá 1, Cruzeiro 4, Palmeiras 3, Atlético Goianiense 3, Atlético Paranaense 5, Santos 5, Goiás 1, São Paulo 0, Grêmio 1, Flamengo 1, Ceará 0, Bragantino 1, Atlético Mineiro 3, Fortaleza 2, Bahia 1, Internacional 0, Botafogo 1. Ô, Juan, o Campeonato Brasileiro, esse Campeonato Brasileiro, né, que são ele é tiro curto, né? Tiro curto, classificam 4 de cada lado para ir para o mata-mata, tá certo, Joãozinho? Então, vamos falar agora das decisões. O final de semana de decisões em todo o Brasil, amanhã, sábado, né? Os principais campeonatos começam o primeiro jogo, né, irmão? Para saber, muitos times já decidem no primeiro jogo e a gente vai ver, começando aqui pelo nosso manjadinho, Campeonato Cearense, né, que já teve nesse meio de semana Ceará e Fortaleza, e amanhã a gente começa, né, irmão? Amanhã começa a grande decisão do nosso manjadinho do Campeonato Cearense, Juan, confronto e horário. Sábado, dia 1º de abril, às 4 horas, Fortaleza e Ceará. Fortaleza e Ceará, Juan. Lembrando que a gente tem o jogo de volta. O jogo de volta acontece no último final de semana. A Copa do Nordeste, Fortaleza tinha vantagem, né? Aliás, o Fortaleza jogava... Não tinha nenhuma vantagem. O fato que o Fortaleza, como o Fortaleza tinha a melhor campanha, né? Acabou o jogo sendo Fortaleza e Ceará. Aliás, isso está errado. Quem tinha a melhor campanha era o Ceará. O Ceará foi o primeiro colocado do grupo, do grupo B, e o Sport foi o primeiro do grupo A. O fato é que quem foi o primeiro acabou chegando nas finais, né? Acabou acontecendo de ganhar a final, tanto o Ceará, que foi o campeão do seu grupo, como o Sport, campeão do grupo dele. O Fortaleza chegou em segundo. O Campeonato Cearense, o Ceará tem a melhor campanha, só que amanhã é o primeiro jogo, é Fortaleza e Ceará, e o outro jogo é Ceará e Fortaleza no último final de semana. Falar em Campeonato Cearense, a segunda divisão começa amanhã, né? Começa amanhã os jogos do quadrangular final, são 3 jogos só, 3 jogos, e o Juan vai atualizar os 2 primeiros jogos, lembrando que o Guarani joga em casa. Floresta e Casa, Guarani de Horizonte. O Juan, aqui, são 3 jogos para cada time, quem fizer a melhor pontuação classifica para a próxima, aliás, para a primeira divisão do Campeonato Cearense do próximo ano. A gente vai ter também amanhã, Juan, vai iniciar o Campeonato Carioca, a final do Campeonato Carioca. Flamengo e Fluminense às 8h30 da noite. 8h30 da noite, Flamengo e Fluminense, lá no Rio, mesma coisa. Flamengo e Fluminense, e no outro final de semana é Fluminense e Flamengo, que não se um ganhar de 1-0 e o outro ganhar também de 1-0, vai para o título da marca do pênalti. Está acontecendo no Rio de Janeiro também, Juan. A Taça Rio, e a gente conheceu os finalistas. O Juan vai falar os jogos, acho que é dia 2, né, Juan? Audax e Botafogo às 6 horas do dia 2, e no dia 8, Botafogo e Audax às 4 horas. Lembrando que para o Botafogo e a final aliás, e a Copa do Brasil do próximo ano, ele tem que ganhar essa Taça Rio. O Botafogo, que tem dado muito vexame, né? A torcida do Botafogo tem sofrido demais nos últimos anos, e esse ano não está diferente, não classificou nem para as finais do Campeonato Carioca. Falar em Campeonato Carioca, aliás, Campeonato Regional, vamos falar agora do Paulistão. Paulistão que tem uma final aí bem esquisita, né, Juan? Água Santa e Palmeiras, 4 horas da tarde, dia domingo, 2, né? Dia de domingo. Tanto o Cearense como o Carioca é amanhã os jogos. O do Ceará mais cedo, o do Ceará acontece às 16 horas, e o do Flamengo, 8h30 da noite. Já o do Palmeiras, a decisão do Paulista, acontece apenas no domingo, como está acontecendo também. Paralelo a isso, a segunda divisão a Série A2 do Paulistão. A Série A2 do Paulistão, Juan, que amanhã a gente vai conhecer, nesse final de semana, a gente vai conhecer os times que vão ser promovidos. É amanhã. O jogo será sábado, amanhã, dia 1º. Lembrando que a Ponte Preta ganhou o primeiro jogo fora de casa, 1-0, aliás, 3-0. E o Novo Horizontino empatou com o Noroeste em
1-1. Amanhã tem os jogos de volta, Juan. Novo Horizonte, Noroeste, Ponte Preta. É sim, Juan. Lembrando que a Ponte pode até perder de 2-0, mesmo assim consegue subir. Tá certo, Juanzinho? Mandar um abraço, Juan, para Ivoneide Lopes, também curtindo bate-bola. Um abraço para ela. E para o Ivano Sérgio, tá certo? Um abraço para ele. Ele é ali, Juan, do Código das Almas. Um abraço para ele. Sempre que pode, curte o bate-bola. Um abraço para meu amigo Ivano Sérgio. Gente boa, gente da melhor qualidade. O Gauchão também tem a final internacional, tá fora. E esse jogo acontece amanhã. O primeiro jogo. Caxias e Grêmio, 4h30 da tarde. É sim, o Caxias, né? Que sempre está nas finais, sempre, em vez em quando acontece de tirar um grande lá e ser muito diferente. 99, 2001, 2020 e 2023. É sim, mandar mais uma vez um abraço para o Fabinho, para a Eloá e para a Samara em Sobral curtindo bate-bola. Para a Sarinha Matheus, um abraço para a Sarinha. Sarinha também que está contente com a vitória do Ceará Sporting Clube, foi para a final da Copa do Nordeste e está na expectativa, né, dessa grande final do Campeonato Cearense, do nosso Manjadinho. Se Deus quiser, o Ceará também conquistar mais um título. Mais uma vez, um abraço para a Ivoneide Lopes e também para o Ivano Sérgio, o Kleber Carneiro, os nossos amigos que curtem o bate-bola que acontece às segundas e sextas-feiras e tem o apoio do canal Ceará Flá 79 e do canal UBC de futebol. Ainda falando de futebol brasileiro, nós vamos falar do Campeonato Mineiro. O Campeonato Mineiro que o Cruzeiro está fora, mas tem final começando também amanhã. Ou seja, a maioria das finais vão acontecendo amanhã. Antes de mandar um abraço para o meu amigo Alberci Ripar. Boa noite para o Alberci Ripar. O Alberci que tem o seu programa, Juan, às quartas-feiras, sempre às 18h35, aqui no Facebook e no YouTube. Um abraço para o grande Alberci Ripar, ele que é Relações Públicas, né? Todas as competições lá da Lagoa do Serrote, o Alberci manda para a gente. Eu falei aqui do torneio que vai acontecer sábado de Aleluia. E agradeço muito ao Alberci, que sempre manda das competições da Lagoa do Serrote e também manda da Fórmula 1. O Alberci, que é um amante da Fórmula 1, acompanha e manda, às vezes, o resumão para a gente, né, Juan? Então, a final do Mineiro começa amanhã. Juan, eu estou achando que vai apontar. Se eu gostasse, eu ia apostar, fazer uma pezinha no América não ser campeão. América e Atlético Mineiro às 4h30 da tarde. Esse jogo não sei se é no Independência ou no Mineirão, acho que os dois jogos vão ser no Mineirão, esse grande confronto lá nas Minas Gerais. Como eu falei, repito, acredito que vai dar o América. Juan, vamos falar agora de Copa do Brasil. A gente teve nesse final de semana, nesse meio de semana, na última quarta-feira, o sorteio da Copa do Brasil, e a gente vai atualizar todos os confrontos. Lembrando, Juan, que agora jogo de volta, os times que estão jogando a Libertadores entraram nessa fase e o Juan vai atualizar os jogos dessa competição. Lembrando, Juan, que o Palmeiras pegou a Tombense, o Atlético Paranaense, o CRB, o Fortaleza pegou o Águia de Marabá. Interessante que, até, eu não sei se o Alberci viu, saiu na imprensa nacional, o Fortaleza, quando o Fortaleza jogou a Série C, ele jogava direto com a Águia de Marabá. E quando o Águia pegou o Fortaleza, o Águia foi e colocou nas redes sociais dele, no perfil oficial. Olá, sumido. Não, oi, sumido. Foi interessante o Águia do Marabá brincando, né, com o Fortaleza, que na época de Série C, o Fortaleza estava numa situação muito difícil e agora está em outro nível a equipe do Fortaleza, né? E o pobre do Águia de Marabá continua ainda atolado. Aliás, tem anos que nem série tem, né, Juan? O Corinthians pegou o Remo, o Fluminense pegou o Paysandu. Até brinquei, né? Quem pegou... Inclusive fizeram uma piada de mau gosto. Com o Paysandu. O Juan vai atualizar o restante dos jogos. O Grêmio pegou o ABC, o Flamengo pegou o Maringá, São Paulo e Ituano, o São Paulo pegou Ituano. Ok. O Botafogo pegou Ipiranga, o Bahia Volta Redonda, o Atlético Mineiro pegou o Brasil de Pelotas, o Cruzeiro pegou o Náutico, o atual campeão contra a atual lanterna do ano passado, né? Só uma notinha aqui do ABC, ele está falando que vai ter o Grande Prêmio, Juan, de Fórmula 1,
o Grande Prêmio da Austrália, a corrida vai ser de madrugada. No finalzinho do programa a gente vai falar de Fórmula 1 de madrugada. Aliás, tem os treinos livres, né, vai acontecer de hoje para amanhã, e o treino de classificação, aliás, o treino de classificação acontece de hoje para amanhã, o treino livre foi de ontem para hoje. Treino livre, aliás, o de classificação, né, o treino de classificação, Juan, a classificatória vai acontecer hoje de madrugada e a corrida também vai acontecer na madrugada de sábado para domingo. Mandar mais uma vez agradecer o Roberto pela notinha, o Águia de Marabá, Juan, que frescou com o Fortaleza. Foi exatamente. Esse hoje sumido aí foi uma espécie, uma brincadeira, né, Juan? E o Juan vai atualizar o restante dos jogos. Coritiba pegou o Sport, o América pegou o Nova Iguaçu, ou seja, se o Nova Iguaçu passasse de fase, ia fazer uma diferença, né? Entrar um dinheirinho. E o Santos pegou o Botafogo de Ribeirão Preto. Agora é mais difícil, né, esses times de menor expressão passar, porque são 2 jogos, né? 2 jogos, joga em casa. Aliás, para jogar vai depender do sorteio, né? Esses times, quem a gente falou primeiro, Juan, vai jogar fora de casa, vai decidir em casa. Quando chega na semana da Copa do Brasil, que vai ser dia 16 e 26, viu, Juan? Dia 12 e 26 são as datas dos confrontos da Copa do Brasil. A gente vai ter, Juan, também, só para matar o futebol brasileiro, né? Fechar a página do futebol brasileiro, outras decisões importantes do Brasil, o Atlético Paranaense pega o Cascavel, o Coxa lá mais do Paraná, não chega mais nem na final, né, Juan? A gente tem também o Atlético Goianiense com o Goiás, a Jacuipense com o Bahia, que esse já teve no primeiro jogo, o Bahia acabou empatando em 1-1, diga. Inclusive, eu acho que o Cascavel, o Águia não, o Água Santa e a Jacuipense, se eu não me engano, estão em busca de um título inédito. Então, para você ver como os campeonatos estaduais estão assim diferenciados esse ano. Juan, mais uma vez, um abraço para a Sarinha Matheus, minha aluna do 8º ano. Falar em sorteio, Juan, teve um sorteio da Copa Libertadores. Copa Libertadores. Um dos assuntos mais esperados desse programa. Sim. Já tem primeira rodada na próxima semana. Segunda-feira a gente vai passar a limpo toda a rodada, toda a primeira rodada, os jogos de terça, os jogos de quarta e também os jogos de quinta-feira, tanto da Libertadores como da Sul-Americana. E a gente vai fazer o grupo A. Como ficou o grupo A, Juan? Racing Clube. O Flamengo, né? Ele tinha que ficar no grupo A porque é o último campeão. O Flamengo, o Ñublense e o Alcas do Equador. Juan, para mim, aqui classifica Flamengo em primeiro, Racing em segundo e o Alcas vai para a Sul-Americana. O grupo B, inclusive, Juan. 2 estreantes no grupo A. Isso. O grupo B, quem? O Internacional, o Independiente Medellín, Nacional e o Metropolitano da Venezuela. Esse daqui que é um grupo daqueles que tem mais cara de grupo da morte, que seria um grupo da morte nos tempos antigos, mas acho que sim. Sinceramente, as Libertadores não tem um grupo da morte. Ficou muito equilibrado. Eu acho que esse grupo internacional fica em primeiro, o Nacional do Uruguai em segundo, eu acho que o Atlético, o Independente Medellín vai para a Sul-Americana como terceiro colocado. Grupo C, os integrantes, Juan. Palmeiras, Barcelona Esporte Clube de Guayaquil, o Bolívar e o Cerro Porteño. O Juan, aqui o Palmeiras vai fazer 18 pontos, vai ser o líder. O Barcelona em segundo e acredito que quem vai ficar em terceiro vai ser o Bolívar. Não acredito no Cerro Porteño. Grupo D, os integrantes, Juan. River Plate, Fluminense que vem de um retrospecto bom contra o time argentino. Isso. O Sport Cristal e o The Strongest. Para mim, classifica o Fluminense em primeiro, o River Plate em segundo e o The Strong vai para a Sul-Americana em terceiro lugar. O grupo E, Juan. Argentino Júnior, Corinthians, Liverpool, Independente Del Valle. Esse daí tem mais cara de grupo da morte. Eu acredito que o Argentino Júnior será o primeiro. Aliás, o Independente Del Valle será o primeiro. O Independente Del Valle que contratou aquele veterano, o Moreno, né? Marcelo Moreno, que não estava fazendo nada lá na equipe do Cerro Porteño. Ele acabou. Achei uma contratação muito ruim. O Independente Del Valle, que sempre tem uma política de contratar jovens jogadores, e acabaram com um jogador bem veterano. Eu acredito que o Independente Del Valle será o líder desse grupo, o Argentino Júnior será o segundo, e o Corinthians vai para a Sul-Americana, vai ficar na terceira colocação. Boca Juniors, Colo-Colo, Deportivo Pereira e Monagas. Mais um grupo com 2 estreantes. Acredito muito que o Boca será líder, o Colo-Colo em segundo, e para mim o Monarca, não, esse Pereira
aqui, vai na terceira colocação. Campeão colombiano. O Pereira aí vai para a Sula. E o grupo G, Juan, que tem os dois brasileiros. O Atlético Mineiro, o Paranaense, o Alianza Lima, fato curioso, não vence um jogo de Libertadores há 41 anos, 25 derrotas e 5 empates, e o Libertad. Para mim, Juan, passa o Galo Mineiro em primeiro, o Libertad em segundo, e o Atlético Paranaense vai para a Sul-Americana. O Alianza Lima venceu? Não. Talvez vença, né? Tem o Cuevas lá, grande coisa, né, Juan? E o grupo H, quem são os integrantes, Juan? Atlético Nacional, Melgar, Olímpia de Assunção e Patronato. Pai que tava com medo do Melgar. Nem um pouco. Para mim, quem classifica o Atlético Nacional em primeiro, o Olímpia em segundo e o Melgar